Bom, hoje fiquei de explicar a questão 488 do livro Fundamentos da Matemática Elementar, Geometria Plana. E vamos lá. No enunciado da questão, temos que na figura, essa figura aqui, as semirretas PA e PB são tangentes à circunferência, ou seja, elas interceptam a circunferência em apenas um ponto. Se as distâncias entre o ponto Q, que é esse ponto aqui, e as tangentes são 4 e 9, ache a distância entre Q e a corda AB, ou seja, ele deu a distância do ponto Q até as duas tangentes, a tangente PA e a tangente PB, e ele quer a distância de Q até esta corda aqui, a corda AB, que ele deu por X. Pronto, ele deu por X. Antes de resolver essa questão, a gente vai levar em consideração, ou seja, vai considerar como verdadeiras algumas demonstrações que foram feitas no livro e que também foram feitas em sala, que vão ser necessárias, essas demonstrações vão ser necessárias para a gente conseguir desenvolver a questão. E uma dessas propriedades que a gente vai usar é a do ângulo de segmento. Ou seja, um ângulo de segmento é um ângulo que tem vértice em uma tangente e em uma secante da circunferência. Ou uma corda da circunferência que podemos considerar também. Por exemplo, esse ângulo A, ele é um ângulo de segmento. Ele é metade em relação ao ângulo central correspondente. Na propriedade, a gente tem que, se prolongarmos aqui o ponto A e B, traçarmos o raio até o centro da circunferência, a gente tem aqui um ângulo central. Esse ângulo central, ele tem a mesma medida do arco AB. Ou seja, AB também. Ou seja, esse ângulo AB, ele possui a mesma medida da corda. Então, o ângulo de segmento, pela propriedade, ele vai medir a metade da corda AB. Ou seja, o ângulo, vamos chamar de BAP. Ele mede metade do arco AB. Pronto. Do mesmo jeito, a gente tem esse ângulo B, que é um B. Pronto. A gente tem esse ângulo B, ou o ângulo PBA. Chamar assim para ficar mais fácil. Vou chamar mais um pouquinho aqui para o lado. PBA. Ele é um ângulo de segmento. Por quê? Tangente, a vértice na tangente e em uma das cordas da circunferência. Ou seja, ele também vai medir metade de AB. Logo, o ângulo PB, PBA e BAP, PBA e BAP, eles vão ser congruentes. Bom, a gente vai usar isso aqui no decorrer da demonstração. Bom, o que temos também aqui para a gente conseguir ter alguma relação entre essas medidas aqui? A gente vê aqui que do ponto Q até uma das tangentes, vamos chamar aqui de M, ele tem esse segmento aqui, ele é perpendicular à tangente. Ou seja, aqui também vai ser um ângulo reto. Do mesmo jeito, a gente tem esse segmento aqui. Ou seja, aqui também vai ser um ângulo reto. Perceba que a gente criou aqui dois quadriláteros. Apareceram dois quadriláteros. Só que
como a gente não tem nenhuma medida desse quadrilátero para relacionar com esse outro quadrilátero, e ele não é um quadrilátero regular, a gente não tem nenhuma ferramenta, ou seja, nenhuma propriedade para usar nesses quadriláteros. Então, o que podemos fazer é quebrar em triângulos. Podemos fazer isso traçando o segmento AQ e o segmento BQ. Bom, assim a gente cria dois triângulos. Se você deixa eu traçar aqui para ficar mais visível. Dois triângulos. 4 triângulos, na verdade. A gente vai criar esses 4 triângulos. O triângulo QMB, o triângulo Q, chama esse aqui de pontual, QOB, o triângulo QAO, eu vou chamar aqui de N, o triângulo QNA. Bom, com isso podemos tirar algumas relações aqui. Podemos perceber que esse ângulo aqui, ele é um ângulo, ele é congruente a esse ângulo aqui. Por quê? Bom, esse ângulo aqui, não sei se vai dar para ver bem, ele tem uma tangente, tem a tangente e tem o segmento secante, a circunferência. Logo, ele é um ângulo de segmento, ou seja, ele vai ter uma medida de A Q dividido por 2, porque ele compreende este arco aqui. Do mesmo jeito, a gente tem esse ângulo aqui. Vou chamar aqui de alfa. Não, vou chamar de alfa. Alfa, eu vou chamar isso aqui de alfa. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito. Ele tem vértice em uma... Ele tem um vértice na tangente e ele tem um ângulo que está na circunferência. Ou seja, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui vão ser congruentes. Podemos, com isso, já que esse ângulo por inteiro, alfa, mais esse ângulo aqui, e alfa, mais esse ângulo aqui, como por inteiro eles são congruentes, o que falta para completar alfa, podemos chamar aqui de beta, também vai ser congruente nesse outro ângulo aqui, que é beta. Também podemos tirar outra relação para também mostrar que esses ângulos também são congruentes, se a gente perceber que o B, ele é um ângulo inscrito. Tanto o beta, quer dizer, o beta ele é inscrito na circunferência. E aqui o beta nesse aqui, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de segmento. Ou seja, tanto esse ângulo quanto esse ângulo vão medir QB. Cadê? Vão medir... Opa, Q dividido por 2. Vão medir QB. Cadê? Beta é igual QB dividido por 2. E alfa, AQ dividido por 2. Pronto. Bom, como tiramos essas relações, chamar aqui de esses dois aqui vão ser peraí, 2. Melhor colocar em romano. Vamos colocar o primeiro em romano. Peraí. Bom, como tiramos, no caso, essas congruências, a gente consegue, a partir disso, tirar alguns casos de semelhança. Ou seja, esses casos de semelhança vão ser úteis para a gente conseguir relacionar esse triângulo com esse triângulo com esse triângulo. Bom, como aqui é alfa e temos um ângulo reto,
aqui é alfa, temos um ângulo reto, podemos afirmar que o que falta para completar 180 graus aqui, no caso, se temos dois ângulos congruentes aqui, ângulo reto e alfa, o que falta para completar esse ângulo aqui vai ser a mesma quantidade que vai faltar para completar esse ângulo aqui. Ou seja, logo o QNA e o QOB, eles vão ser semelhantes. Porque caso, ângulo, ângulo. Do mesmo jeito vai ser o triângulo MQB ou QMB e o triângulo AQO. Por quê? Ó, caso ângulo, ângulo também. Beta, ângulo reto, ó, que é perpendicular, aqui também vai ser um ângulo reto. O ângulo beta, o ângulo reto, e o que falta para completar aqui também vai ser congruente a o que falta para completar aqui. Pronto. Vamos chamar essa medida de x e x. Bom, eu vou construir transportar esses triângulos para ser melhor de visualizar. Assim a gente pode conseguir relacionar esses triângulos e conseguir a medida de... Pronto. Eu desenhei os triângulos separadamente para a gente conseguir visualizar melhor os casos de semelhança. Mas temos aqui triângulo QOA, ele é semelhante ao triângulo QMB. O triângulo QOB é semelhante ao triângulo QNA. E eu trouxe eles aqui, ó. QOB semelhante ao QNA. E o QMB semelhante ao QOA. Caso, ângulo. Triângulo. Escreve aqui também. Caso, ângulo. Temos QMB, QOA. Partindo disso, a gente pode conseguir tirar algumas relações, semelhança de triângulos, ou seja, a razão entre os lados homólogos, elas vão ser iguais, ou seja, a razão entre, vou chamar aqui de y, esse lado aqui de y, só para ficar mais fácil da gente escrever, y, chamar isso aqui de y também, y e y. Opa, faltou só colocar o x aqui em o QOA também, que ele é aqui, ó, ele é comum nos dois. QOA, QOB. Pronto. Voltando aqui, a gente já pode estabelecer aqui relação. X está para 4. X para 4. Assim como Y está para... Acho que é melhor eu separar esse Y aqui, só para ficar mais fácil da gente relacionar. Vou chamar isso aqui de K. YK, aqui Y e K. Os triângulos semelhantes, caso eles são proporcionais, aí é bom colocar as letras separadas. Acho que fica bem mais interessante de ver. Pronto. Y está para K. Isso aqui, nesses dois triângulos aqui. Triângulo QOB e o QNA. Do mesmo jeito, a gente tem... Voltando ao take 384, a gente tem a seguinte relação nesses outros dois triângulos aqui. 9 sobre x é igual a y sobre k. Aqui,
x sobre 4 igual a y sobre k também. Ou seja, a gente pode substituir 2 em 3. Vai ficar o seguinte: x sobre 4 é igual a 9 sobre x, já que essas duas razões aqui, elas são iguais. Aí vai ficar, multiplicando cruzado, x vezes x ao quadrado, é igual a 4 vezes 9, que é 36, ou seja, x ao quadrado é igual a 36. Logo, temos que, ao tirar raiz dos dois lados, ficamos que x é igual a raiz de 36. Raiz de 36 é que x é igual a 6. Espero que... Bom, esse é o final da questão. Espero que esteja tudo certo. E valeu!